todos. Que o nosso Mestre Jesus possa nos fortalecer e nos amparar para que possamos, todos nós, aproveitar ao máximo as lições que André Luiz nos traz hoje, que é o capítulo 21 do livro dos Mensageiros, Espíritos Dementados. André Luiz, em princípio, ele nos fala, ele nos dá uma visão breve do que ele vê nesse setor, porque aqui ele está num setor do posto de socorro Campo da Paz. Então ele nos dá uma palhinha do trabalho realizado nesse local, visto que anteriormente ele vem nos falando de outros setores de trabalho dentro do Campo da Paz. E na sequência, evidentemente depois desse capítulo, ele vai nos colocar em outro departamento, com outro tipo de trabalho. Neste aqui, especificamente, se trata dos espíritos dementados. E ele nos diz que ele vê muitos servidores indo e vindo, cuidando dos seus trabalhos, mas também uma infinidade de carregadores, carregando botijas d'água, né? Caldeirões de sopa na nossa expressão, né? Mas caldeirões de alimentos, né? E vasos com substâncias medicamentosas. E tudo isso transportado em carrinhos de mão de diversos tamanhos, ou modelos, como flui na nossa imaginação, né? E ele nos diz que um pouco mais à frente, ele vê centenas de espíritos, centenas de entidades em vastos albergues, e que esta reunião dessas entidades, todas elas tinham um aspecto peculiar: olhos vagueantes e rostos sombrios, que se assemelhavam a uma assembleia de loucos. Vejam que é um tanto forte essa imagem. Só de nós imaginarmos na narrativa dele, fica pesado, fica forte, né, a imagem. E aí a gente pode até imaginar os manicômios aqui da Terra, que a gente também encontra essa mesma imagem, mas aqui mais para frente a gente vai ver a diferença entre o que nós vemos aqui na Terra e que nem todos nós podemos ver, né? Tem muita gente que não tem ideia, mas nós vamos ver a diferença entre o estabelecimento manicômio na Terra e esse que André Luiz nos coloca no plano espiritual, no Campo da Paz. Alfredo, que é o administrador deste posto de socorro, ele aconselha então aos servidores, aos trabalhadores, e sobretudo, neste caso, os técnicos do sopro curativo, as últimas recomendações de trabalho. Então ele gentilmente vai explicar para André Luiz que os benfeitores do Campo da Paz localizam ali, naquele albergue especificamente, um grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados do que propriamente perversos. E na sequência da narrativa de André Luiz a gente vai entender o porquê disso. O desequilíbrio não tem necessariamente nada a ver com a perversidade ou com a maldade. Então o que a gente vê aqui já delinea esses dois casos, né?
E ele continua dizendo que os doentes que eles tinham ali, eles podiam ver, estavam embaixo dos seus olhos, permaneciam em melhores condições. Já se locomoviam e muitos deles já conversavam, embora denotassem o desequilíbrio, né? No falar e na emissão de pensamentos. E ele então esclarece para André Luiz as múltiplas obrigações de trabalho que eles têm ali naquele setor. E neste momento algumas entidades se aproximam deles. E aí nós começamos então a entender essa diferença entre um espírito desequilibrado e um espírito perverso. E o primeiro que chama a atenção de Alfredo, que interpela ele, é um senhor, um velho, de barbas muito brancas, segundo André Luiz, e que pede para Alfredo o resultado da petição que ele tinha feito junto a Alfredo. E ele diz assim: em que ficamos quanto às minhas terras e aos escravos? Ou seja, em que situação nós ficamos? Diz ele: eu paguei um bom preço por eles ao Carmo Garcia. Sabe o Senhor que venho sendo perseguido há muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando eu volto para casa, creio esteja o Senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Esperam-me a mulher e os filhos. Como excelente médico da alma, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu como se ele estivesse tratando com uma pessoa de bom senso. E ele diz assim: sim, Malaquias, você reclama com razão, mas a sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que a sua esposa, a dona Sinhá, pediu que você fosse aqui tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, ainda não estão bem coordenadas. Temos alguma coisa mais a fazer. Por que então preocupar-se tanto com as terras e os escravos? Primeiramente, a saúde, Malaquias. Não esqueça, a saúde. Então o velho sorriu, como o doente apoiado na firmeza e no otimismo do médico. E ele responde então para Alfredo: reconheço que as suas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim. São preguiçosos e necessitam da minha presença. Mas o Alfredo, doutrinando ele sutilmente, respeitando a hierarquia, ele diz assim para Malaquias: entretanto, de onde vieram os filhos para os teus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? E Malaquias então concorda com ele, satisfeito, emocionado, né? E Alfredo arremata: pois é, Malaquias, chegam instantes na vida em que temos que devolver a Deus o que a Ele pertence. Além do mais, os seus filhos são também responsáveis. E se forem ociosos,
responderão pelos males que causarem em torno de si mesmos. Por agora é indispensável que você se refaça, aclare as ideias e sossegue o coração. O velho sorriu confortado. Nesse trecho dessa conversa, nesse diálogo entre André Luiz e Malaquias, a gente identifica uma situação que na literatura espírita a gente encontra vários depoimentos dessa natureza, né? A dificuldade que os desencarnados, eu não vou generalizar porque eu não tenho essa informação, né? Mas é porque a gente vê que uma grande parcela de espíritos, quando atravessam essa fronteira da matéria do plano espiritual, de relacionar tempo, principalmente, e em muitos casos tempo e espaço. Nesse caso do Malaquias, a gente percebe que ele está preocupado, e esse é o motivo dessa perturbação dele, principalmente, com escravos, com terras. E se a gente for fazer uma correlação entre quando a escravidão foi abolida no Brasil e mais ou menos na data da publicação deste livro, a gente vai ter aí, tranquilamente, sem buscar muitos cálculos, mais de 50 anos. E isto sem contar que, pela informação de Alfredo, esses espíritos demoram muito tempo até serem recolhidos para esse posto de socorro. Ou seja, 50 anos que nós temos notícia, basicamente, né? E ele permanece nesse estágio de preocupação com escravos, com terras e, em outro plano, com os filhos, que ele julga ociosos. Um outro ponto chama atenção, já de cara, que é o comportamento do Alfredo com relação a essas entidades, que ele trata com carinho fraternal, com amor realmente, e respeitando os limites de cada um. E a gente vê aqui, no caso do Malaquias, que ele pega um ganchinho daquele bom sentimento que o Malaquias tem, que é em relação à dona Sinhá, esposa dele. E através dessa brechinha, ele vai passando lições e ensinamentos para ele e consegue colocar isso dentro dele. Ele consegue refletir sobre os bens maiores, que são os bens eternos, que até então a gente percebe que ele não tinha conhecimento, né? Então essa postura do Alfredo é muito interessante e me fez pensar em como eu procedo diante de irmãos assim, porque nós encontramos no nosso dia a dia aqui irmãos nesse estágio mental, com essas mesmas dificuldades, com essa mesma condição mental. Ou seja, quando você se depara com um irmão embriagado, quantos de nós verdadeiramente conseguem ouvi-los pacientemente, caridosamente, amorosamente e aconselhá-los, mesmo estando eles embriagados? Ou muitos de nossos irmãos usuários de droga. A gente percebe claramente a descoordenação mental deles. Então esse procedimento do Alfredo me fez pensar na minha conduta em relação a isso.
E eu, como espírita, eu achava que eu tinha um procedimento legal. Eu vi que não. Eu ainda guardo resquícios contra esse tipo de comportamento do meu irmão. E outro detalhe aqui chama a atenção, é essa postura do Malaquias em relação aos filhos. E eu me peguei pensando também que eu, embora espírita e com todo o conhecimento que a doutrina já me propiciou, ainda tive condutas do tipo dessa do Malaquias em relação ao filho que Deus colocou sob minha guarda. E o Alfredo faz ele pensar nos filhos como um patrimônio divino, como nós também somos. E a pensar que a responsabilidade de cada um, ninguém de nós vai assumir a responsabilidade dos próprios filhos. Não, nós seremos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos. E os nossos filhos pelos deles. E às vezes nós invertemos esse estado de coisa e nós queremos que o nosso filho caminhe pelos mesmos caminhos que nós, que façam do jeito que nós achamos que deve ser. E é um equívoco. Nós devemos sim ampará-los, orientá-los, mas não querer trazer e fazer eles andarem na nossa estrada. Não é assim. Essa questão que ele coloca aqui de serem ociosos, de repente os filhos não queriam trabalhar naquilo que ele quer que eles trabalhem. E devemos respeitar isso. Então são lições para nós pensarmos no nosso cotidiano aqui. Mas na sequência, antes que o Malaquias fale mais alguma coisa com o André Luiz, um outro senhor, né, denotando, ele coloca assim, um cavalheiro, né, denotando um nobre aprumo, sendo um sujeito bem, né, apessoado, ele se adianta e exclama assim: e a solução do meu processo, senhor Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo já lhe fiz ver, o meu quinhão é superior ao dos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência contra mim. E ninguém ignora tratar-se ele de um grande velhaco. O que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas? Ele está mal informado a meu respeito. O senhor enviou o meu pedido ao imperador? Vendo vocês que de novo a gente se depara com a questão do tempo, né, em que o espírito desencarna e no momento aqui presente ele não tem noção disso e fica colado lá naquele tempo em que ele grudou a mente, em que ele alicerçou a mente, ele concretizou a mente lá naquele tempo. Ele não conseguiu perceber o espaço de tempo que decorreu e nem ao ponto de nem perceber que desencarnou. Então, o cuidado, como o Guga sempre fala aqui nas nossas reuniões, precisamos vigiar a qualidade dos nossos pensamentos. Onde está nosso tesouro, né? Ali está nosso coração. Então, olha os exemplos aqui e para a distância que atinge isso, né? Então, o Alfredo responde para ele com aquela atitude dele peculiar, um carinho fraternal. E ele diz assim: o imperador certamente levará em conta a sua solicitação. Já enviei a mensagem, né? Entretanto, ele diz para o Alfredo, a demora é muito grande, ele está impaciente, né? E ele fala com o Alfredo como se ele estivesse tratando com um servidor qualquer, um servidor vulgar, né? Mas o Alfredo não se perturba,
Ele diz assim: meu caro Aristarco, acredito que você esteja sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Que valem os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis. Não pense no que tem perdido, mas sim medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Ou seja, Alfredo, tratando com carinho, tratando com delicadeza, respeitando esses irmãos, ele vai colocando esses irmãos para refletir sobre a grandeza de Deus, colocando conceitos evangélicos na mente desses espíritos, né? Então ele diz assim: esqueça os primos ambiciosos e o visconde que não te compreendeu. Terão eles de deixar tudo o que possuem no campo transitório, a fim de prestarem conta à divindade. Você nunca pensou nisso? E aí, vejam vocês, a sutileza dele ataca o ponto fundamental que faz com que o Aristarco pare por algum momento para refletir nesses conceitos mais elevados. E ele sorri francamente e responde: é verdade, os tratantes morrerão. Ou seja, a ideia de que aqueles primos que ele considerava adversários dele, que estavam disputando com ele aquela herança aqui na terra, eles também iam morrer e iam ter que deixar aqui na terra aquela herança que ele estava disputando com os primos, né? Mas isso faz com que ele abra campo para essas lições que Alfredo está passando para ele, né? Mas o diálogo deles se encerra aí, porque uma senhora muito aflita, ela se interpõe entre eles e fala para Alfredo: senhor Alfredo, eu peço, não me retenha aqui. Meu marido é o nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas. Tão logo eu me ausentasse. Aqui permanecendo, eu estou certa de que ele nos dissipará os bens e desmoralizar-nos-á o nome. Por favor, autorize o meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que a minha moléstia teve origem nesse estado de coisas. E de novo Alfredo, com aquela mesma capacidade, com aquele mesmo carinho, ele responde: já sei, minha irmã. No entanto, de que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Não será melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar mais eficientemente as filhas? Mas ela responde: mas eu nem sei onde é que eu estou. Reclama, torcendo as mãos, né? Eu creio que me tenho trazido ao fim do mundo para o tratamento de uma simples perda de sentidos. Para ela tinha simplesmente perdido os sentidos. Simples assim, né? E o Alfredo responde para ela: todavia, ninguém te maltrata aqui. O seu caso não é tão simples como parece. Tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Há criaturas suportando fardos muito mais pesados que o seu. Aprenda, quando esteja em suas possibilidades, a desfazer-se das aquisições passageiras
para ganhar os eternos bens. Porém, a infeliz mãe não sorriu como os outros. Fechou-se em sombria catadura, afastou-se pesadamente, com olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse cravada, longe, incapaz de compreender qualquer desses conceitos que Alfredo tentou passar para ela. E a gente percebe, né, nesses 3 diálogos do Alfredo com essas entidades, o quanto é necessário, e isso, evidentemente, o André Luiz não trouxe para nós à toa, né? O quanto é necessário para nós também procedermos com o exemplo do Alfredo, né? O quanto é necessário para nós aqui, para todos nós, paciência, perseverança e amor, sobretudo, para podermos viver segundo os preceitos do Cristo, da mesma forma que o Alfredo nos demonstra. E ele, para arrematar todo esse conjunto de informações para o André Luiz e para nós, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: no Circo Canal, esses irmãos seriam todos normais. Todos normais. Aqui, no entanto, são verdadeiros loucos. E aí eu volto naquele ponto que eu comentei com vocês no princípio, né? Como que nós procedemos diante desses irmãos que a gente encontra diariamente em estado de embriaguez ou sob efeito de uso de drogas. E não são só essas drogas que nós vemos aí, que são a causa de tantos males, né? E do desagregamento de tantas famílias, mas também as drogas lícitas, né? Aquelas que a pessoa vai e compra na farmácia e se entorpece com elas, né? E você vai conversar com uma pessoa entorpecida por esse tipo de droga lícita, você denota essa mesma dificuldade de coordenação mental. E ele diz: são desencarnados que por muito tempo se agarraram aos problemas inferiores. Eles reclamam providências, sem falar em momento algum, como nós observamos aqui, no ensejo de iluminação que eles menosprezaram aqui na Terra. Ou seja, nenhum deles, em momento algum, a gente percebe falar assim: pelo amor de Deus, me faça isso, ou me conceda isso, né? Como às vezes a gente faz, né? Pai, pelo amor de Deus, me faça esse favor, né? Pelo amor de Jesus. E a gente tem várias expressões, né? Solicitando, mas por quê? Porque nós conhecemos Deus, nós conhecemos Jesus. Então, por menos religiosos que somos, nós nos lembramos dele nos nossos momentos, nos mais variados estágios da nossa existência. Esses irmãos aqui a gente vê que não, mas eles reclamam providências, eles acusam os outros, mas em momento algum eles relacionam os próprios erros, ou seja, aquela famosa meia culpa, né? Não, e só apontam os erros alheios. E isso também nos leva a pensar se nós também não estamos fazendo assim, em maior ou em menor estágio, porque somos ainda seres imperfeitos. E com a bênção da doutrina, nós podemos já corrigir esses deslizes nossos. E Alfredo esclarece para André: procurei ouvi-los para dar ideia do nosso trabalho no setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Ou seja, eles centralizam a mente em objetivos inferiores
que são os objetivos materiais, né? E não, isso não quer dizer que não devemos, o Alfredo vai nos esclarecer mais para frente, que não é pecado e não é proibido, né? Queremos ter patrimônio e tudo mais, mas a centralização nos propósitos inferiores, ou seja, como é que nós vamos conquistar esse patrimônio material, que é um objetivo, é a centralização de nossa mente e nossos desejos. Então ele diz assim: não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família, mas, aí é a grande questão, mas no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. Então vejam vocês, ele desejava terra dos escravos, mas não era para espalhar o bem, como Jesus nos recomenda. Não. Era para se fortalecer como tirano e comandar ao seu bel prazer a vida de muitas pessoas. E só o fato de desejar ter escravos já nos dá uma ideia da moral dessa pessoa, dessa entidade, né? E aí ele ainda coloca o seguinte: aquele cavaleiro, o Aristarco, que ele aguarda a herança dos avós, na verdade, o que ele tinha lá no fundo em mente era lesar os primos. Quando ele diz para o Alfredo que ele cientificou o Alfredo que o quilhão dele na herança era maior que os demais, e por isso os demais cobiçavam a parte dele, na verdade ele estava invertendo as coisas, né? Ele achava que ele tinha direitos a mais. Mas de que forma? Lesando os primos. Então, ele estava equivocado, né? E aquela senhora que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico, ela desencarnou quando ela pretendia envenenar o marido às ocultas. Ou seja, ela demonstra preocupação com as filhas. O fato de o marido poder torrar os bens da família, perseguir as filhas e tal, desmoralizar o nome, ela usa esses argumentos para justificar a liberação dela para ela voltar ao lar. Mas na verdade não. O que estava escondido por trás daquela máscara que ela estava usando era esse desejo criminoso, né? Então o Alfredo coloca assim para nós, e isso a doutrina espírita ela nos exemplifica de muitas maneiras, né? Conheço-lhes o processo um a um. Acordaram de longo sono na inconsciência, julgam-se ainda encarnados, supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. E aí a gente vê com muita clareza como que o deixar o corpo físico, desencarnar e voltar ao ambiente espiritual, à pátria espiritual, não nos modifica em nada. E aí eu lembro daquela expressão que muitas pessoas eu já vi usar, não é porque ele morreu que virou santo. Realmente não é. A gente vê que não é assim. E olha aqui, aqui nos nossos estudos na quarta-feira já foi comentado algumas ocasiões, né, que nós, na nossa vida cotidiana, nós usamos máscaras para caminhar aqui para diversas situações, né? E quer queira, quer não, de uma forma positiva ou não, na sociedade que vivemos, às vezes nós precisamos realmente usar essas máscaras, né?
Mas o principal de você usar a máscara para sobreviver aqui no mundo é você usá-la da forma correta. Não é proibido também, eu creio, mas usar da forma correta. Não para prejudicar seu semelhante, não para enganar, enfim. Falando em prejudicar o semelhante, qualquer que seja a situação. Aqui a gente vê que esses irmãos, eles usam argumentos para tocar os sentimentos do Alfredo, mas o sentimento deles não são os mais nobres. Que este sentimento em qual eles centralizaram a vivência deles é que faz com que eles retornem do lado do lá e não conseguem perceber que sequer desencarnaram. E André Luiz, então, expressando muita admiração com relação a tudo isso, pergunta para Alfredo se esses doentes se demoram lá e como eles chegaram até lá. E Alfredo coloca assim, que eles chegaram lá em pior estado, já estiveram em pesado sono durante muito tempo. Ou seja, aquela ideia de tempo que eu comentei com vocês anteriormente, nessa afirmação dele já dá para imaginar muito mais tempo do que isso que nós colocamos aqui, né, que eu comentei. Então, e ele fala assim, que eles vão readquirindo a memória gradativamente, até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos, né, do campo da paz, a fim de receber maiores auxílios e os necessários esclarecimentos, ou seja, tomarem consciência, serem conscientizados de que desencarnaram. Então, pensando, né, nessa colocação, nessa situação que a gente vê aqui, nessa narrativa dele, e, sobretudo, o título que ele dá para esse capítulo, eu fui buscar alguns elementos, primeiramente que me esclarecesse, que me iluminasse um pouquinho mais acerca desses problemas mentais, né? E como ele se processa aqui no nosso meio, porque nós encontramos nos dias de hoje um grande contingente de irmãos sofrendo desses distúrbios. E aí eu fui buscar, evidentemente, esclarecimentos na visão espírita sobre a loucura, os diversos campos da loucura, né, que existem vários, né? A loucura engloba uma série de doenças, e aí vai idiotia, cretinice, mal de Alzheimer e outros mais. Então, o que eu vi assim, a matéria, ou o corpo material, que é isso que nós habitamos temporariamente, nada mais representa do que um invólucro grosseiro, provisório e descartável, e que após certo tempo de uso, o espírito se livra dele, pelo processo de desencarnação. Porém, quando encarnado, o ser invisível, o ser espiritual, conserva os atributos de natureza espiritual, e o exercício das faculdades que cada um de nós tem depende dos órgãos que nos servem de instrumento. Naturalmente, nessas condições, o espírito vê suas forças um tanto cerceadas pelo efeito da matéria. Ou seja, aquela situação assim, por exemplo, o Valdir, ele tem uma facilidade enorme em matemática, mas é péssimo em português. O que é isso? É o órgão, o meu órgão, sobre o qual o meu espírito atua, que não encontra campo no meu cérebro, nesse espaço, para esse aprendizado. Deu para entender, né, esse pontinho, essa diferença? Então, é a matéria que
não permite que o espírito se manifeste livremente. Esses órgãos são, então, os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Porém, quanto ao seu desenvolvimento, dependem fundamentalmente da qualidade do espírito. E isso a doutrina espírita nos faculta conhecimento a respeito disso. Que quando vamos nos reencarnar, o nosso corpo é criado de acordo com as nossas potencialidades, com as nossas qualidades morais. E o espírito traz certas predisposições, e essas predisposições estão vinculadas, cada uma delas, a um órgão correspondente no cérebro. Então, cada um dos nossos órgãos, eles correspondem a um departamento no cérebro. E as predisposições de cada um desses órgãos, evidentemente, depende da nossa capacidade, do nosso estágio. As faculdades, então, não se originam nestes órgãos. Claro que não. Mas são elas, essas faculdades, que conduzem o seu desenvolvimento. Ou seja, nós somos os condutores do desenvolvimento desses nossos órgãos. Todos eles. Sempre que se trata do assunto de idiotismo ou dos mais variados tipos de loucura, nós nos defrontamos com a eternidade do espírito. Esses doentes têm uma alma ou espírito inferior? Muitos até acreditavam nesta possibilidade, ou até afirmavam isso. No entanto, os espíritos nos respondem que não. Eles têm uma alma humana, muitas vezes bem mais inteligente do que possamos imaginar. E a pergunta que fica é: por que então eles estão nesta situação de momento tão anômala? Por que haveriam de ter sido criados desta forma tão infelizes? Pelo menos aos nossos olhos, né? Mas felizmente para nós, possuidores dos conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece, nós podemos avaliar sem dificuldade, ou sem muitas dificuldades, essas situações, esses casos. São esses espíritos que estão em resgate, embora eles já possuam um relativo progresso pelas experiências já vividas. E esse progresso lhes faculta essa melhoria. Mesmo assim, em certo ponto da sua existência, ele cometeu algum deslize. E então, por ter já adquirido conhecimentos e por ter ciência dos deslizes que cometeu, ele solicita da justiça divina a possibilidade de quitar o seu débito, de apagar esse deslize, né? E daí acham por bem, na presente existência, ressarcir esses débitos com a justiça divina desta forma, reencarnando em corpo com deficiência que não lhes permita cometer de novo o mesmo deslize. Mas há aí uma outra questão que é fundamental, que muitas vezes essa limitação leva o espírito ao suicídio. Então é necessário a gente distinguir até onde vai a diferença do estado normal para o patológico. O estado normal, que é aquele que eu citei para vocês no princípio, por exemplo, o indivíduo tem facilidade
para uma atividade, mas tem extrema dificuldade para outras. Por quê? Porque não tem na sua formação física, ele não tem essa capacidade. Já na construção do corpo, já vem com essa limitação. Mas, pela sua capacidade moral, ele vence esse obstáculo. Ele não deixa essa limitação influenciar na trajetória dele aqui na Terra. E isso é no estado normal, todos nós aqui. Quem de nós não tem limitações? Todos nós temos. Mas a nossa capacidade moral nos faculta a condição de superar isso. E muitas vezes até, em campos da atividade humana que nós temos dificuldade, nós conseguimos até melhorar o nosso nível de conhecimento ou de profissionalização, né? E melhorarmos, vencermos essas barreiras, essas limitações nossas. Porém, nos casos de patologia, ou seja, das doenças da alma, o espírito não tem a liberdade necessária para atuar, como na ideia, como na idiotia ou na loucura. E aqui, nesse caso desses indivíduos assim, a própria lei dos homens isenta essas pessoas de responsabilidade, judicialmente falando. Assim nós verificamos, meus amigos, que a superioridade moral não está sempre diretamente relacionada à intelectual. E que muitos homens que foram grandes em expressão no passado, muitas vezes na presente encarnação, precisam se submeter a uma existência inferior e lavrada de sofrimentos por conta dessas limitações. Naturalmente, pelos deslizes que cometeram. E assim, aqueles que não têm capacidade de discernir e que não podem nem fazer o bem e o mal, que mérito têm eles? Que poderiam eles pretender? E a espiritualidade nos diz que na realidade é uma expiação imposta por eles mesmos, aceita e programada enquanto estavam no plano espiritual, com capacidade de escolher o que achar melhor para o seu ressarcimento com a justiça. E mesmo nessa condição de deficientes mentais, muitas vezes, por instantes, eles conseguem perceber as suas dificuldades, as suas limitações e verificar suas reais condições, e de saber que é certamente uma prova ou uma expiação. E muitas vezes, como eu já disse para vocês, por conta dessas dificuldades, a loucura os leva ao suicídio, quando o espírito não é evoluído. Convém nós lembrarmos também que mesmo depois da morte, o espírito ele se ressente dos problemas vivenciados nesta fase reencarnatória, e ele só livra-se deles quando estiver completamente desligado da matéria. Por outro lado, no livro do O que é o Espiritismo, Kardec nos fala que a cura para esses males não se encontra nos produtos ou medicamentos, mas sim só através do progresso espiritual é que estes sintomas vão desaparecer definitivamente. Então, mais uma vez, a gente volta naquele ponto que eu cito sempre, que para mim é um ponto de referência. Nós precisamos policiar os nossos pensamentos. Nós precisamos cuidar do que nós desejamos, do que nós gostamos, do que nós queremos. A doutrina espírita sempre nos bate nesse ponto. Nós não podemos, pelos conhecimentos que já adquirimos, esquecer que a nossa vida, o nosso reino, não é deste mundo. E que nós precisamos do ambiente material necessário para nós
nesse estágio que estamos aqui, está tudo aí. Deus nos provê em tudo. Saibamos usar com inteligência. Busquemos o alimento espiritual que nós podemos encontrar em cada um de nós aqui. E busquemos, acima de tudo, com esse alicerce que temos, extirpar de nós, o quanto possível, os nossos defeitos, as nossas mazelas, as nossas imperfeições. E que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre para conseguirmos levar a bom termo esta nossa existência aqui. E quando retornarmos, podemos dizer ao Mestre e a nós mesmos: eu consegui avançar 1 milímetro. Muita paz a todos vocês. Muito obrigado pela atenção.